Oração das 11h30. Palavra profética. Eu sou o pastor Celso Medeiros e a partir de agora estarei orando por você e pela sua família. Não divida o reino de Deus. Ore comigo. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É com muita alegria que mais uma vez adentramos as portas do teu lar, através deste áudio, através deste vídeo, através do YouTube, através das redes sociais. Estamos aqui com a intenção de abençoar a sua vida. Estamos aqui com o desejo no nosso coração de oferecer para você o nosso louvor, a nossa oração, a nossa gratidão. Oferecer a você a presença de Deus na sua casa, através de um simples ato de tirar um tempo, de dedicar um tempo da nossa vida em prol de outras pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 9, na parte A do versículo, ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos para cooperar com a obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Como pastores, missionários, obreiros, servos e servas de Deus, queremos dar o nosso melhor, queremos ofertar o nosso melhor. Talvez o nosso melhor não seja ouro, prata, não seja, aleluia, coisas materiais. O nosso melhor talvez seja o tempo que tiramos todos os dias para nos dedicar em oração, para nos colocar na presença do Senhor, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Talvez muitos dos irmãos que escutam esta oração, que recebem os meus vídeos, as minhas orações todos os dias, talvez muitos eu nem conheço, não sei aonde mora, não sei o nome, não sei quem são seus familiares, mas se esta oração todos os dias de alguma maneira tem chegado até você, primeiro, é porque Deus te ama. E segundo, é porque a nossa obra não está sendo em vão. Vidas estão sendo alcançadas através dessas orações, destas ministrações, que nós, com muito amor e com muito carinho, todos os dias, dedicamos este tempo a Deus, primeiramente a Deus, e depois ao serviço da sua obra, que é o que o apóstolo diz. Nós somos cooperadores do Senhor. Nós cooperamos com o Senhor na obra dele. E nesta obra, irmãos, não há só rosas. Como seria bom se a obra de Deus ela tivesse apenas rosas, mas na maioria das vezes ela tem muitos espinhos. Na maioria das vezes ela nos traz alegria, mas também, muitas vezes, ela nos traz tristeza. Alegria por saber que estamos sendo ouvidos por Deus quando alguém nos conta um testemunho. Alegria por saber que a nossa oração está sendo ouvida por muitas e muitas pessoas e que algumas delas têm sido abençoadas. Tristeza quando as pessoas não dão crédito ao trabalho que você faz, não se importam
olham como se fosse simplesmente um vídeo qualquer, uma oração qualquer, não têm fé, não ouvem, não se dedicam a tirar um tempo para ouvir. Isso nos entristece, mas não nos não nos faz desistir, porque nem mesmo Jesus pregou para todos e nem todos ouviram. Jesus chamou muitos, mas nem muitos o seguiram. E assim será até o dia da vinda do Senhor. Nós oramos todos os dias e talvez você não saiba do que eu vou dizer agora. Não vou dizer de pastores mercenários, de pastores fraudulentos, enganadores, falsos profetas, não. Esses daí vão prestar conta com Deus. Mas vou falar dos pastores verdadeiros que tiram realmente um tempo da sua vida para dedicar a Deus. Pastores verdadeiros que realmente amam o seu rebanho, as ovelhas que Deus colocou em suas mãos. Talvez você não saiba de algo que eu quero passar para você agora. Muitas vezes, o pastor está orando ao seu favor para que não falte o pão na sua mesa, para que haja prosperidade na tua casa, para que você tenha fartura para os teus filhos. E você sabia que às vezes ele mesmo não tem o que dar para os seus filhos? Você sabia que às vezes ele mesmo, por renunciar à obra da carne, por abrir mão do seu trabalho secular, seu trabalho fora da igreja, e dedicar-se só a Deus, ele vive muitas vezes na dependência do que as pessoas ofertam, do que as pessoas levam até a casa de Deus. E as igrejas grandes, que têm sede, que têm pastores, presidentes, esses pastores ainda conseguem ter um auxílio desta igreja. Mas as igrejas de porte menor, as igrejas chamadas pequenas, porque eu não vejo igreja pequena, eu vejo a igreja de Deus, eu vejo a casa do Senhor, independente do tanto de ano que ela tem ou do tamanho do seu templo, todas que anunciam o evangelho do Senhor com verdade, todas elas são a casa de Deus. Mas muitas vezes, meu irmão, o pastor, ele não tem como pagar as suas dívidas, se é que ele tem dívidas. Ele não consegue comprar muitas vezes o pão, o sustento para casa. Mas isso não faz ele desistir de orar, não faz ele desistir de clamar, de pedir. Às vezes o seu pastor está orando por você para Deus te curar, para Deus restaurar a sua saúde, para Deus te dar saúde. E às vezes ele está em cima de um leito de enfermidade, orando pela sua cura, mas ao mesmo tempo enfermo. O verdadeiro pastor, ele não faz, aleluia, o que ele pode, ele faz o que ele não pode. Às vezes ele não tem condição de fazer, mas ele faz. Por quê? Porque ele é cooperador de Deus, ele trabalha para o Senhor, ele se oferta na presença de Deus, ele oferta a sua vida, o seu tempo, ele oferta o tempo que era da sua família. Porque às vezes as pessoas dizem assim: o meu pastor não veio me visitar, o meu pastor, aleluia, não veio me dar um abraço. Mas você sabia que às vezes a família do pastor, a esposa do pastor, muitas vezes fica sem ele por causa da dedicação que ele tem pelas coisas de Deus? Muitas vezes o pastor, ele abre mão, ele perde família para que você não perca a sua. Muitas vezes um pastor, ele perde noites de sono
para que você possa dormir em paz. Muitas vezes um pastor, aleluia, eu estou falando de um pastor verdadeiro, de um pastor que ama a obra de Deus, de um pastor que ama as ovelhas, de um pastor que teme a Deus, que honra o Senhor. O pastor às vezes está preocupado com você e você diz assim: o meu pastor não liga para mim, o meu pastor, ele não está na minha casa. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que o verdadeiro pastor, ele sabe a hora certa de ir na sua casa. O verdadeiro pastor, ele é tocado pelo Espírito Santo e ele sabe a casa que ele deve ir. Porque não adianta nada ele te visitar se Deus não for com ele. Se não for o momento da obra ser feita, porque o pastor, como você, ele é carne. Somos cooperadores de Deus, sim, mas somos carne. Temos fraquezas. Seu pastor não é perfeito, seu pastor tem falhas. O seu pastor pode errar com você, pode falhar com alguém, porque ele é um ser humano. Só que ele está sempre preocupado em fazer o melhor, em dar o melhor. E ele faz isso buscando a Deus, servindo a Deus, clamando a Deus dia e noite. Você não tem noção disso, meu irmão. É dia e noite. É o tempo que tem oferecendo a sua vida, ofertando a sua vida ao Senhor. Sabe para quê? Para que você, sua família, as pessoas que você ama, sejam abençoadas por Deus. Paulo, quando diz que nós somos cooperadores de Deus, ele está dizendo assim: olha, nós cooperamos com o Senhor. O que é cooperar? É ajudar. Deus sempre usou alguém. Deus sempre usou seus profetas. Deus sempre usou seus apóstolos. Os pastores, os missionários, os evangelistas do passado foram homens iguais a nós. E Deus usou eles para ser porta-voz deste evangelho, anunciadores desta palavra. E muitas vezes você não tem noção, mas muitas vezes o pastor está orando por prosperidade para a sua vida, enquanto ele não tem prosperidade. Às vezes ele está orando por cura para você e crê na sua cura e você é até curado. E às vezes ele está enfermo. Às vezes, meu irmão, ele está orando para Deus restaurar o seu casamento, restaurar a sua casa, o seu lar, a sua família. E às vezes ele está perdendo a dele por amor à obra de Deus. Está certo? Não, não está certo. O pastor tem que cuidar da sua família também. O pastor tem que cuidar dos seus filhos também. Mas muitas vezes, para cuidar do teu filho, meu irmão, para orar para Deus, fazer a obra na vida do seu filho, talvez ele não tenha tempo para cuidar dos teus próprios filhos. Aquele que não faz a obra em casa, bem feita, não é apto para fazer a obra de Deus. Mas o verdadeiro pastor, ele ama tanto a obra, ele ama tanto as ovelhas, ele ama tanto a obra de Deus que às vezes ele se esquece disso. E às vezes ele acaba perdendo a família, às vezes ele acaba perdendo amigos, pessoas, por se dedicar 100% na obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que a maior tristeza de um pastor que trabalha na obra 100% é ouvir duas palavras que com certeza ninguém gosta de ouvir. O pastor que trabalha, que se dedica na obra de Deus, que faz a obra de Deus com amor, que realmente ora pelas pessoas, que realmente se preocupa com as pessoas, que realmente vive o evangelho, tem duas palavras que machucam. Primeiro, quando as pessoas dizem
que ele é um vagabundo, que ele é vagabundo, que não trabalha, que ele é vagabundo, que vive nas costas das pessoas. Pelo contrário, irmãos, o pastor trabalha mais do que muitas pessoas. O pastor trabalha 24 horas praticamente por dia quando ele tem que atender as pessoas. Toda hora tem alguém ligando e pedindo ajuda. Toda hora tem alguém ligando e pedindo oração. Toda hora tem alguém ligando e dizendo: pastor, me dá um conselho. Pastor, tira um tempo aí para me visitar. Pastor, vai no hospital. Pastor, vai... Aleluia. O pastor trabalha no reino, pelo reino de Deus. Assim como o médico, meu irmão, que estudou, trabalhou, né, e hoje fica dentro de um consultório esperando você ir lá para se consultar. E ali ele vai fazer um diagnóstico da sua vida, vai analisar a sua vida e vai dizer para você: olha, você está com tal doença, e vai te dar o remédio para que você se cure. Só que este médico, ele é remunerado, ele ganha muito bem porque ele estudou, porque ele se dedicou. E você vai dizer: ele fez faculdade, ele foi, estudou isso, estudou aquilo. O pastor também estuda. Não na área da medicina, porque a área da medicina fica para os seus profissionais. Mas o pastor estuda para entender seu comportamento, para entender a sua forma de pensar. O pastor estuda a Bíblia Sagrada para te ensinar ela como convém, para que você não seja enganado por nenhuma espécie de falso profeta, de mentiroso, de pessoas que não sabem discernir a Bíblia Sagrada. O pastor estuda para poder te orientar, para poder te aconselhar. Você às vezes vai num psicólogo e às vezes você paga um rio de dinheiro ali para poder se tratar com o psicólogo. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado o psicólogo cobrar para tratar você. Mas comparando o trabalho do psicólogo com o de um pastor, é o mesmo. Porque o pastor se dedica para tratar a sua vida espiritual. Ele cuida do seu emocional, sua vida espiritual, dos problemas com a sua fé. Quando você está sem saber o que fazer, você procura um pastor. E o pastor ora por você, o pastor te orienta, o pastor te dá uma palavra amiga. Esse é o trabalho dele. E por que as pessoas não conseguem ver que é um trabalho como de um psicólogo, como de um médico, como de um professor que está ali para ensinar, que está ali para corrigir, que está ali para falar? Aleluia! O professor ensina história, português e matemática. O pastor ensina o caminho de Deus, o caminho do céu, o caminho da salvação, ensina a Bíblia Sagrada e ama as pessoas ao tanto de cuidar destas vidas. É um trabalho. Mas as pessoas dizem que o pastor é vagabundo, que o pastor não trabalha, que o serviço de um pastor não é tido como trabalho, como profissão. Segundo, as pessoas dizem que pastor é um ladrão. Além de chamar de vagabundo, ainda chamam de ladrão. Mas estão chamando de ladrão aquele que está orando. Estão chamando de ladrão aquele que está dedicando a sua vida o tempo todo em oração, em santidade, em sacrifício, em zelo pelas coisas do Senhor. Estão chamando de ladrão aqueles que doam a sua vida o tempo todo a serviço de outras pessoas. E qual uma diferença do médico, qual uma diferença do professor, qual uma diferença do psicólogo, que tem, aleluia,
o preço pelo seu trabalho, o pastor não cobra nada para fazer isso. O pastor não vai cobrar para ir na sua casa te visitar. O pastor não vai cobrar para te atender na igreja. O pastor não vai cobrar para orar por você, para estender a mão, para te ajudar, para te aconselhar. Não, ele não vai cobrar por isso. Conta-se com a fé das pessoas que são tocadas por Deus e se tornam dizimistas da igreja, que é bíblico, se tornam ofertantes da igreja porque são tocadas pelo Espírito Santo. Eu sei sim, meu irmão, que tem mercenários que ganham quantias exorbitantes, pastores que querem pastorear, mas querem ganhar salário de presidente da república. Pastores que querem pastorear, mas querem viver do bom e do melhor. Eu estou falando de pastores verdadeiros que negam a si mesmo para se doar para a obra. Eu não estou falando de mercenário e nem de falso profeta e nem de enganador que usa a fé das pessoas para ficar rico, que usa a fé das pessoas, aleluia, para tirar delas o que elas têm. Não, eu não estou falando dessas pessoas, porque essas pessoas podem ser chamadas de tudo, menos de pastor. Porque pastor cuida das ovelhas, pastor visita as suas ovelhas, pastor ama as suas ovelhas. E se elas ofertam ou deixam de ofertar, se elas dizimam ou deixam de dizimar, do mesmo jeito, ele vai orar por elas. Do mesmo jeito, ele vai amar elas. Do mesmo jeito, ele vai cuidar delas. E ele vive, irmãos, do altar. Ele vive do que sobra no altar. Porque a prioridade sempre é a obra de Deus. A prioridade primeiro sempre será a obra de Deus. E o que sobra no altar, o que sobra é o que o pastor tira para comprar roupa para ele, para os filhos, para a esposa, para ele comer. O pastor hoje tem um carro, irmãos, não é sinal de luxo, não. O pastor hoje tem um meio de se locomover de um lado para o outro, não é luxo, é necessidade. Principalmente quando ele é um homem de Deus e ele está em várias cidades trabalhando para o Senhor. Ah, pastor, mas podia ir de ônibus. Sim. Eu, por exemplo, fiz a obra de Deus durante muito tempo, de bicicleta, a pé, de ônibus, e nunca parei de fazer porque eu não tinha um carro. Mas hoje, Deus me deu. É um carrinho simples, um carrinho barato, mas que me leva aonde eu quero ir para fazer a obra do Senhor. Então, meu irmão, um pastor, ele não é vagabundo, e um verdadeiro pastor também não é ladrão. Ele é um cooperador de Deus, ele é um trabalhador da seara do Senhor. E ele recebe de Deus o seu salário. Ele recebe de Deus o seu pagamento. Como pastor? Quando Deus toca no seu coração, quando Deus toca no coração de alguém que diz, olha, eu quero ajudar esta igreja, eu quero abençoar a sua vida, eu quero te dar uma oferta. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu mando oração, como eu disse, eu nem sei quantas pessoas recebem esta oração. Eu não cobro, nunca cobrei e nem nunca vou cobrar. Por quê, irmãos? Porque eu aprendi a fazer a obra de Deus como Jesus nos ensinou.
Eu recebo de Jesus de graça e eu dou para quem me pede de graça. É assim que eu vivo. E sei que, como eu, muitos e muitos pastores verdadeiros estão espalhados ainda por esta terra. Sei que, como eu, existem muitos e muitos pastores que estão, às vezes, passando por dificuldade, que estão passando provações à sua vida, falta do pão de cada dia, aleluia, porque dedicaram totalmente a sua vida ao serviço do Senhor. E Deus ampara, porque tem pessoas boas neste mundo ainda. Tem pessoas que ainda olham para um pastor como um sacerdote, como uma pessoa importante. A partir de hoje, meu irmão, se alguém chamar um pastor de ladrão perto de você, se você conhece esse pastor, se esse pastor é um homem de Deus, defenda ele. Se alguém chamar um pastor de vagabundo perto de você e você conhece o seu pastor, defenda ele. Porque ele é um cooperador da obra de Deus. Ele é um cooperador do Senhor. Amém? Eu quero dizer para você que estou orando pela sua vida e sempre vou estar orando pela sua vida. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, Deus Santo, que o Senhor estenda tuas mãos sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Que não falte, Deus, sobre ele as bênçãos do céu. O Senhor multiplique a sua graça e que cada dia mais, Pai, ele receba das tuas mãos as bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém.